Quem de vocês aí sabia que o nosso corpo é 70% água? É isso mesmo. E se o nosso corpo é 70% água, isso significa que nós devemos consumir água no decorrer do dia. E o que que acontece com muitas pessoas? Inclusive euzinha era uma delas, que quase não ingeria água. Aí vem os problemas, onde você vai ter dificuldade no sono, você vai ter problemas circulares, você vai ter intestino preso. É isso mesmo, pessoal. Quem não bebe água sofre muitos males e esses que eu falei aqui, esses três, é um desses. Mas o nosso vídeo, ele vem falar o quê? De 600 ml de água em jejum. O vídeo hoje é falando por que esse benefício de 600 ml de água em jejum é tão bom para a saúde. Porém, eu sei que é difícil consumir água em jejum, tem pessoas que não conseguem, mas o que eu falo? Se você está com problema e está sentindo que o seu corpo precisa mudar, vem de você a mudança. Então, você primeiramente tem que querer mudar. E esse vídeo aqui eu vou te explicar um pouco de como você ingerir, né? Criar o hábito de ingerir água e principalmente fazer esse tipo protocolo, né? De todos os dias beber 600 ml de água até 640, né? Que é o ideal de água em jejum. Como que essa transformação vocês vão ver no decorrer do tempo? Vocês vão ver essa transformação na pele, no intestino, que é o órgão principal, que hoje em dia, não sei se vocês estão vendo aí, como que os dados do câncer de intestino aumentou, né, pessoal? Depois aí daquela cantora famosa, né, que faleceu, né, pouco tempo atrás. Eu vi muitas entrevistas, né, em relação a isso. E um dos fatores desse câncer no intestino é a falta de água, porque você com o intestino preso, você acarreta, na verdade, muitas doenças no seu corpo. E uma delas é hoje em dia, né, já, já foi, assim, pelas pesquisas que eu vejo muitas pesquisas aqui, tudo que eu sei aqui eu pesquiso antes de vir falar aqui o que eu falo. Eu não sou nutricionista, não sou médica, mas depois que eu aprendi a cuidar da minha saúde, que eu tenho que cuidar da minha saúde, não é ninguém mais, eu aprendi que você tem que fazer as coisas e colocá-las em prática. Não adianta só aprender e deixar na gaveta, né? Como eu sempre falo, não adianta aprender nada e não fazer, você tem que botar em prática. E esses 600 ml de água, ele vai fazer assim uma lavagem no seu organismo que vocês não têm nem noção. E como eu já falei também, que o intestino preso, ele vem muito das mulheres, foi aonde eu fui atrás para me ajudar, para ter o meu benefício. Então eu descobri aqui, além de coisa que eu não fazia, que era comer fibras, né, alimentação mais de frutas, verduras, legumes. E a água, ela era um ponto principal, onde eu lembrei que eu quase não bebia água. E o que é que eu fazia muito? Refrigerantezinho, e era aquele preto, que é um dos piores. Todos são ruins, mas para mim esse era o pior, que eu só tomava literalmente esse. Então eu decidi mudar. De 2015 eu decidi mudar. E a mudança, ela tem que começar pelo intestino. Não adianta, você pode mudar todas as áreas. Mas se vocês não começarem a mudar pelo intestino, parece que nada funciona. Então, esse 600 ml de água, ele é muito importante. E no final, eu vou deixar aqui uma super dica que vocês vão, assim, me agradecer de montão. É por essa dica que eu sei que vai ser valiosa demais para cada um de vocês aí, que assim como eu, estão se cuidando, querem emagrecer, que esse é um ponto principal, que emagrece mesmo. Se vocês começarem a fazer, vocês vão ver que isso vai ter, assim, um boom na vida de vocês. E tem pessoas que me perguntam, mas eu já sou magrinha, e aí? Eu falei, não, você só vai simplesmente limpar o seu organismo com esses 600 ml de água. Se você já é magro, você vai ficar uma magra saudável, porque às vezes você está uma magra, mas com as taxas tudo alta. Então vai te ajudar muito, porque isso aí realmente tem fundamento. Quando você vai fazer seus exames, os exames vai dar 90% vão dar os exames todos bons.
E o que acontece? Os 600 ml de água, eu descobri que na minha mudança, né, de vida, de estilo de vida, que em 2015 eu era acima do peso, se vocês não sabem que eu perdi mais de 15 quilos de 2015 para cá. Mas não foi com dieta, não foi com pílula mágica, simplesmente foi o fato de me amar e querer mudar e eu senti que aquilo ali não estava mais dando certo, porque se eu continuasse como eu estava, com 1,55 m, com 72 quilos, aonde é que eu ia chegar? Eu não conseguia mais nem subir, assim, uma elevação, um morro, assim, que eu moro assim um pouco no alto, não conseguia mais subir aquele morro ali direto. Eu via que aquilo ali não estava mais me fazendo bem. É onde foi um dos motivos que eu procurei médico, tudo, mas as taxas todas altas, sempre meus exames davam tudo alto. E eu parei e pensei, eu tenho que mudar por mim. Se eu me amo, eu tenho que procurar me cuidar se eu quero viver mais e melhor. Foi de onde tudo começou. Inclusive, eu não gostava de usar tênis. Hoje em dia eu faço minhas atividades físicas, faço minhas caminhadas quando as oportunidades aparecem, porque eu aprendi também que a menopausa ela não é tão boa, porque quando a gente está na menopausa, depois dos 40, 50 anos, a gente perde massa muscular, então não é tão boa a caminhada. Eu faço assim, vou intercalando, mas o melhor mesmo é o peso, é o exercício com força de peso, né? Que é a musculação, para a gente não perder os músculos. Então eu aprendi que as mudanças ela tem que ser nossa. Se você quer, você pode. Aí o que acontece? Eu comecei a pesquisar e mudar, né? Primeiramente, comecei tirando as alimentações ruins. Depois eu vim para água, comecei a beber mais água porque eu não tomava água. Só que tudo começou a funcionar assim, mas ainda tinha alguma coisa ali que não estava legal. E mais ou menos um ano atrás eu descobri esses 600 ml de água, de 600 a 640, mas eu tomo literalmente 600. E tem que virar hábito, porque depois que virar hábito você não quer mais outra vida, porque você se sente bem. Então, o nosso organismo, por ser ele contém água, isso se você parar para pensar, você vai ver que realmente o nosso corpo só funciona com água. De onde vem? O nosso sangue, ele é 80% água, 83% água. Os nossos músculos, ele contém 75% de água. Os ossos, até os nossos ossos têm água, pessoal. Então, o nosso corpo todo ele é realmente formado por água. Tem 22% dos nossos ossos, eles são formados por água. Nossa circulação, ela só funciona à base de água. Então, tudo no nosso organismo é água. E esses 600 ml de água, tem o horário para beber e tem a quantidade, que é 600. Mas tem que ser em jejum. É isso mesmo. Ah, Sônia, eu não consigo tomar água em jejum. Eu conseguia beber um copo só, né? Sempre eu levantava, escovava meus dentes ali, fazia minha higienização e bebia um copo com água. Quando eu aprendi esses 600, eu falei, meu Deus, eu não vou conseguir. Mas o que eu fiz? Eu comecei a mudar para 2 copos com água. Depois, no outro dia, dá meio que um refluxo em você, né? Parece que a água quer voltar. No terceiro dia, ou no quarto dia, mais ou menos, eu fui intercalando. Fui por terceiro copo com água, porque aí fecha. 1, 2, 3. 3 copos de 200 vai dar o quê? 600 ml. Então, daí tudo começou. Eu comecei bebendo um, que eu já bebia, depois fui para o segundo, para o terceiro. E hoje em dia eu consigo beber 600 ml de água todos os dias em jejum. No início eu fui intercalando. Pessoal, e já um estudo, né? Foi um estudo que um copo é bom, é ótimo, mas 2 é ótimo também. 3 é melhor ainda. Porque quando a gente bebe essa água em jejum, e detalhe, essa água em jejum você tem que ficar, você pode beber ela até intercalando, não precisa ser tudo de uma vez. Se você bebe 10 você bebe o primeiro copo, com 10 minutos você bebe o segundo, e com 10 minutos você bebe o terceiro. Mas para comer alguma coisa só vai fazer benefício se vocês esperarem, vocês precisam esperar meia hora depois de terem ingerido essa água. Certo? Tem que esperar meia hora, não pode esperar, não pode logo em seguida comer nada. Tem que ficar em jejum pelo menos meia hora para depois tomar o café da manhã
ou comer o que vocês quiserem, mas precisa esperar essa meia hora. E essa água, ela faz uma lavagem tão ótima no nosso corpo, que ela é bom para tudo, esses 600 ml de água. Tipo, o intestino, que vai sair limpando todas aquelas fezes, aquele cocô velho que está ali dentro. E eu já ensinei aqui como tirar o cocô velho do intestino no vídeo anterior. Procurem aqui que está por aí o vídeo. E ele vai fazendo aquela lavagem ali no seu intestino. E quando você começa a ver os benefícios, aí vocês não vão mais querer parar, porque os benefícios eles vêm de uma maneira que vocês vão percebendo sim no dia a dia. Vocês vão percebendo que a pele vai ficar melhor. Eu tenho melasma, já mudou muito. Eu tô com um pouquinho de base, né? Lógico, para aparecer aqui no vídeo, para não ficar aquelas manchas pretas. O melasma melhorou muito porque eu já fiz até tratamento, não resolveu, o melasma foi embora, depois voltou. Eu senti o melasma muito, muito, muito. Muita coisa melhorou meu melasma. E o intestino, então, a mulherada que tem intestino preso, como eu tinha, que piora na menopausa, gente, isso vai fazer, assim, vai fazer um grande benefício que vocês não têm noção. E além do mais, melhora tudo, a circulação, como eu falei ainda há pouco, a circulação, nossa circulação, como o nosso sangue tem água. Então, se você tiver uma circulação ruim, você vai sentir seu corpo, como é que eu falo? Ó, é só vocês fazendo mesmo, eu venho aqui e falo. Se eu não fizer, não adianta que eu não venha aqui falar nada para vocês. Eu estou falando porque eu faço. Eu comecei a fazer mais ou menos 1 ano atrás e mantenho e já virou hábito, virou rotina. Então você começa a ver sua circulação, porque a gente na menopausa a gente fica toda dolorida, amanhece, olha só Jesus na causa, né? Então você vai sentindo que seu corpo ele vai tendo mais disposição. Gente, e outra coisa, o sono. Vocês têm que beber, como a gente precisa de 2 litros até 2,5 litros, mas o que acontece? Evitem de beber água a partir das 5 horas, porque se você começa a beber água a partir das 5 horas, automaticamente você vai querer ir ao banheiro na madrugada, e isso não é bom. Você acordar durante a madrugada não é bom, porque você corta aquele seu círculo ali de sono, e isso prejudica muito. Então, o que eu faço? Eu bebo esses 600 ml de água em jejum, e depois disso eu fico bebendo água. Eu vou mais ou menos contabilizando ali, para dar mais ou menos 2 litros. Eu não bebo 2,5 litros, mas nem todo dia vai 2 litros, tem dia que vai menos, mas o certo é 2 litros a 2,5 litros. Mas o que acontece? Não passem dessa quantidade de água, porque se vocês não sabem, o que eu já aprendi também, médio e o veneno, o que mata é a dose. Não bebam também muita água, porque se vocês analisarem aqui, a água é bom, mas o bom às vezes é ruim. Não pode beber também pesando mais ou menos 2 litros ao dia. Não passe desse valor, dessa quantidade, na verdade, porque isso é muito prejudicial. Teve uma mulher que até faleceu em um lugar aí que eu não lembro agora, porque ela bebeu muita água. Desses países aí fora que tem aquela maluquice de fazer aqueles para entrar no Guinness Book, né? Então ela foi beber não sei quantas quantidade de água, era uma competição, a mulher acabou falecendo. Então a gente tem que ter senso de tudo, né? Como eu falei, o remédio, o veneno que mata é a dose. Vocês não vão toda hora beber essa quantidade de água, não, é só os 600 ml em jejum. A partir daí vocês vão mais ou menos contabilizando para não passar disso, de 2 litros, 2,5 litros. Então, a gente tem que ter senso na nossa vida em tudo, né? Tudo com cautela. Mas o que acontece? Beber água sim é importante, e esses 600 ml de água em jejum vai fazer muita diferença, principalmente para o intestino. O intestino preso vai sentir aqui uma melhoria grandiosa. Como eu já falei, né? A gente precisa limpar o nosso organismo, e essa água ela ajuda na desintoxicação, desculpa aqui. E outra coisa, gente, a gente perde no longo do dia, principalmente eu também que faço atividade física, a gente perde muito suor, né? A gente sua muito. E essas toxinas dessa água que você faz essa limpeza de manhã, ela sai pelo suor. Pelo suor a gente limpa o organismo,
A gente tira as toxinas. Então, é muito importante sim você se hidratar, mesmo no inverno, como aqui, eu moro aqui no Rio de Janeiro, entrou o inverno agora dia 21, às vezes eu não estou sentindo sede, mas é uma tática que eu faço, eu coloco uma garrafa ali em cima da pia, não bebo água da geladeira, eu sempre, no verão, eu sempre misturo, também não gosto de água gelada. Aí o que que eu faço? Eu deixo essa garrafa ali em cima da pia, tô sempre vendo ela. Tô ali, eu vou lá um copo, mas aí eu vou tendo já aquela noção, que eu já ingeri os 600 ml de manhã. Porque você beber muito depois desse horário vai te prejudicar à noite na hora que você estiver dormindo. Isso não é bom. Então, é isso. Os 600 ml de água, ele é assim, ele é algo que se vocês fizerem, vocês vão ver como que o seu organismo vai melhorar, como que o seu metabolismo vai melhorar. As mulheradas na menopausa, ou que não estão na menopausa, mas têm intestino preso, isso vai ajudar muito. É um milagre. Se vocês quiserem, vocês podem pesquisar aqui mesmo no YouTube, como eu sempre estou pesquisando as coisas, eu só venho falar aqui o que eu pesquiso, que eu sigo vários médicos que eu gosto. Tem 3 assim que eu não deixo de assistir nunca os vídeos deles, que são muito bons, me ajudaram muito. E é isso, pessoal. E se você gostou desse vídeo, você compartilha, deixa seu joinha, deixa seu like, faz um comentário se você gostou. E se você depois começar a botar em prática, se gostou, vem aqui e me fala, realmente está dando certo, está melhorando. Porque a gente precisa se amar e se cuidar. E quando a gente se ama, a gente se cuida, a gente vive melhor para a vida, para o mundo.